Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus, mais um dia que nós temos nessa escola chamada vida. Se estamos na escola, o que esperar? Se não lições, não é? Poxa, se eu estou matriculado na escola, é porque eu quero aprender. Se eu estou na vida física, que para o espírito é uma escola, eu não posso esperar outra coisa que não seja lições para a minha evolução. O espírito que evolui é o espírito que mais se dedica a aprender, enquanto ele está na escola da vida. Então, olha, o erro gravíssimo que nós cometemos e não percebemos, sabe qual é? Aquele de reclamar, sabe? Ai, que coisa, hoje tá difícil, hoje tem isso, ai, a minha provação de lidar com essa pessoa, olha, tá difícil, a minha provação de ter essa doença tá difícil, a minha provação de não ter dinheiro como eu quero tá difícil, tá isso, tá aquilo. Não adianta reclamar. Adianta você reclamar com o professor porque ele está passando as provas conforme, olha bem, conforme o que já foi orientado, já foi ensinado? Não é? O professor, antes de passar uma prova para os seus alunos, ele tem um tempo ali ensinando o aluno aquele tema. Não é diferente, gente, não é diferente. Nós somos espíritos que nos matriculamos na escola da vida, então todos os dias a vida, como sendo a professora, ela vai passando as lições. Cada dia uma lição correspondente à nossa necessidade de evoluir. E a evolução, como claramente explicou Jesus Cristo, está vinculado ao conhecimento. Quanto maior o conhecimento, maior a evolução do espírito. Não é? Conheça as verdades e as verdades vos liberta dos males. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, é porque você ainda precisa conhecer esse tema. Você tem que, nessa matéria, você precisa ainda de conhecimentos maiores. E o conhecimento vem na vivência do dia a dia. Por isso que é importante, gente, não reclamar, tá bom? Bom, o programa Madrugada com Deus apenas está começando, não é? Está começando. Então, o tema do programa de hoje, dessa terça-feira, é: invista mais para receber mais. Invista mais, né? Invista mais em você para receber mais. Quanto mais você investir, melhor o resultado, melhor o retorno. Não adianta querer receber o que você não investiu. Então, o tema do programa é esse. Quanto maior for o seu investimento na sua espiritualidade, maior será a sua capacidade de lidar com as situações. Quanto maior você investir no relacionamento humano, maior será a sua capacidade. Enfim, em tudo, não é? O investimento em tudo, em tudo. Bom, vamos fazer a nossa prece. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir um amigo espiritual que vai nos falar em cima desse tema. Invista mais para receber mais. É um cigano que eu, em particular, agradeço poder conhecer, conviver e aprender muito com ele. O cigano Juan Domingues, tá bom? Mas vamos orar? Vamos fazer a nossa oração? Vamos elevar o pensamento a Deus? Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que é a vida. Obrigado por cada situação que a vida nos dá. Senhor, por mais que não nos agrade vivenciar um problema, viver uma dificuldade, somos conscientes, Senhor, de que temos que aprender
aprender com estes problemas. Por isso, humildes, nós pedimos sabedoria, como foi o pedido feito por Salomão. Quero conhecimento, quero sabedoria, e o resto conquistaremos com essa sabedoria. E já aprendemos, Senhor, que a oração é a forma mais direta para recebermos aquilo que precisamos. Então, nesse momento, por intermédio da oração, nós pedimos a Sua presença em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos agora, depois dessa prece, ouvir o nosso amigo espiritual, cigano Juan Domingues. Preste atenção. Graças a Deus. Deus bendiga a todos. Nos preparamos muito para receber cada um de vocês, pois sabemos da importância que é a vida. Damos a verdadeira importância a cada um dos problemas que vos trouxeram cá. Para nós outros, não existe problema menor ou maior. Não existe problema grave ou não grave. Tudo que nos atrapalha requer a nossa atenção. Tudo que está obstruindo o nosso crescimento requer a nossa atenção. Tudo que está atrapalhando vocês requer total atenção. E tudo quanto é necessário fazer para que este obstáculo seja vencido, nós faremos. Assim Deus nos permite. Assim nos preparamos para isto. Evolução é algo natural na vida de todos. Leve o tempo que levar, todos nós evoluiremos. Todos nós cresceremos. Todos nós venceremos. A vitória é certa. A vitória é certa. O tempo é de cada um. Certo é que nós vamos vencer. Certo é que cada qual vai superar o seu problema. O tempo, este é determinado por cada um. Quanto mais eu investir naquilo que eu quero, mais rápido irei alcançar. Como bem foi esclarecido, ninguém é forçado a nada. Cada um tem a liberdade de investir o tempo que quiser naquilo que se deseja. Mas se eu invisto mais, naturalmente, eu obterei mais. Se o meu investimento é pouco, como querer ter muito? Se o meu empenho é pouco, como querer ter melhores resultados? Tudo aquilo que nós estamos vivenciando requer o nosso empenho para vencer. Tudo quanto eu desejar, eu preciso investir. Observamos muitas pessoas com pensamentos grandes. Isto é muito importante, mas com ações pequenas. Precisamos acreditar naquilo que queremos e não medir esforços, fazendo o que for necessário para ter o que se deseja. O Cristo nos ensinou que quando pedirmos a Deus, Deus nos dará. Mas interpretemos com clareza
Se eu peço sabedoria, o que Deus me dará? Condições para que seja sábio. Se eu peço paciência, o que Deus me dará? Como muitos vêm dizendo por aí, que implanta um chip na cabeça, que fica sábio, que fica paciente, que fica melhor. A evolução é conquista. Deus nos dá as condições para conquistar. Se eu quero paciência, Deus me dará, ou nos dará, condições de ter paciência. Lidando com pessoas impacientes, com pessoas provocadoras, que nos possibilita exercer a nossa paciência. Todos têm o que precisa. Todas as pessoas recebem aquilo que se pede a Deus. Mas não basta apenas pedir e nada fazer. O Cristo nos diz, peça e receba. Mas afirma, busque e alcançarás. Peço paciência, então vou buscar paciência. Vou exercer a minha paciência, principalmente dentro do meu lar. Quantas pessoas querem melhorar o seu relacionamento, mas não executa a paciência, não treina a paciência dentro da própria casa, junto àqueles que afirma que ama, junto aos teus amados. Como ter paciência dentro do trabalho, junto aos companheiros de atividade? Quero ter sabedoria, mas não tenho o equilíbrio para exercer a minha sabedoria na hora em que sou provocado. Senhor, dai-me sabedoria, pois desejo crescer em minha vida. O sábio, ele está sempre equilibrado. Nunca se excede em nada. Nunca se excede em fazer nada. As pessoas querem crescer, mas quando Deus dá a oportunidade do crescimento, ela não investe. O que trazemos dentro desta casa é o despertar da consciência de cada um, que são seres espirituais, que têm um veículo chamado corpo físico. E este veículo te possibilita chegar onde queres. Mas como todo veículo, ele precisa de combustível, de energia. Esta energia é absorvida de diversas formas. O alimento é a forma mais natural, mais comum na vida de todos. O ânimo, o prazer, a fé, são elementos de energia que faz com que você chegue onde queres. Ações do dia a dia soma a você energias que no momento estás a faltar. Quando nós ensinamos aqui uns rituais simples, é para que some em sua vida energia que hoje vos falta e que impede você de chegar onde tu queres. A atitude de orar, de acender uma vela, de tomar um banho, de manipular as forças vivas do universo em seu favor, faz com que não te falte esta energia, este combustível, que te dará toda a condição de chegar onde tu queres. Mas se nada invisto, nada irei alcançar. É a oportunidade que Deus dá a todos igualmente. Não existe privilegiado por parte de Deus, nem por parte da espiritualidade. Cada qual tem aquilo que investiu. Cada qual alcança aquilo que se empenhou a ter. A vida age em favor de todos, esperando que aquele que quer possa buscar o que desejas. Nós ajudamos a todos. Para nós outros não existe privilegiado. Para nós outros não existe problema menor ou maior. Para nós outros, todos somos iguais.
todos merecemos igualmente. Esta lei universal nos possibilita ter conforme investimos. O que ensinamos com simplicidade é que não deixes de investir no que queres. Se não tem ânimo, não tem força, não tem tempo, não tem recursos, peça e estes vêm. Peça. Não adianta dizer que não consigo. Se não consegue acreditar em você, como irás conseguir receber ajuda? O não bloqueia o seu crescimento. Tudo torna-se possível quando há a crença verdadeira. Palavras do Mestre. Não ficou apenas nas palavras. O Cristo praticava aquilo que ensinava. O que falamos a todos, praticamos. O que trazemos de conhecimento é o que nós executamos na nossa vida, seja esta quando encarnado ou no mundo espiritual. Investir nos dá resultado. Não investir, nada acontece. Pedimos a Deus, a Cristo Jesus, a Madre Santíssima, que cada um de vocês possa reconhecer a força espiritual que traz, pois é esta força que iremos estimular na alma de cada qual. Deus bendiga a todos. Graças. Conhecimento. Quanto mais eu conheço a estrada que eu quero seguir, menos desvio, menos problemas eu vou ter, porque eu já conheço essa estrada. Eu já sei os obstáculos que nela tem. E aí eu consigo desviar e chegar ao meu propósito. Por isso que o conhecimento é importantíssimo. Obrigado a esse amigo espiritual, Juan Domingues. Mas, gente, tempo urge, né? Passa muito rápido, gente. Vamos lá, Paulo de Moraes. Eu passo a palavra à sua grande leitura deste livro maravilhoso, Os 4 Evangelhos. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. As palavras constantes da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2º, 4º, 5º e 6º, que o apóstolo Paulo proferiu por inspiração, sem que tivesse consciência desta, sem lhes compreender o sentido exato, foram ditas para o futuro, para as gerações vindouras, para só serem compreendidas e explicadas em espírito e verdade pela nova revelação, para só então prenderem a atenção dos homens com oportunidade e proveito. São as seguintes essas palavras: se alguém presume que sabe alguma coisa, esse ainda nada sabe, como é preciso que o saiba. Sabemos que os ídolos nada são no mundo. Ele começa assim por proscrever todas as falsas divindades engendradas pelo paganismo, pelo politeísmo antigo. Fala, pois, para o passado quando diz: sabemos que os ídolos nada são no mundo. Em seguida, dirigindo-se principalmente à época de então e ao futuro, acrescenta: e sabemos que nenhum outro Deus há além do único Deus, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há todavia para nós senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si. Senão um só Senhor, que é Jesus Cristo,
por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Conforme se vê, ele não se contenta com proclamar a unidade indivisível do Pai, como sendo o Deus único, Criador incriado, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Com proclamar que o Pai é o único Deus, que Deus é uno, indivisível. Vai além, proscreve expressamente, tendo em vista aquela época e o futuro, toda a divindade que se atribua a quem quer que não seja o Pai. Pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, de modo a haver muitos deuses e muitos senhores, não há todavia para nós senão um só Deus, que é o Pai, senão um só Senhor, que é Jesus Cristo. Estas palavras, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, aludem à divindade que havia de ser, por dogma humano, atribuída a Jesus Cristo, ao dogma humano que se havia de produzir das três pessoas, dos três deuses num só, distintos e impessoais. Foi uma alusão que, sem ter dela consciência, Paulo fez por inspiração dos espíritos superiores que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, do mesmo modo que, inspirado por esses espíritos, mas inconsciente dessa inspiração, ele falava de uma mesma coisa em diversos sentidos, de maneiras diversas e opostas, contraditórias entre si, segundo a letra. Isso se dava a fim de que o que tinha de ocorrer, ocorresse, de um duplo ponto de vista, do daquele momento, para a transição que cumpria fosse preparada e realizada de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, e do futuro, para sob o império do Espírito se assentarem as bases, os elementos e os meios necessários à revelação então vindoura do Espírito da Verdade, à revelação da revelação, que segundo o Espírito que vivifica, precisaria ter e achar a sua sanção antecipada nas revelações precedentes, na obra da missão terrena dos apóstolos, como na da missão terrena de Jesus. Chamados deuses, quer na terra pelos homens, quer no céu, isto é, no espaço, no estado de erraticidade, por espíritos pouco esclarecidos. Os espíritos que volvem ao estado espiritual, ao estado fluídico, levam consigo suas ideias, seus preconceitos e os conservam por mais ou menos tempo. Daí o permanecer neles a ideia da divindade atribuída pelos homens a Jesus Cristo, a ideia que fazem do Filho e do Espírito Santo, tomando-os pelo próprio Deus. Daí o serem, quer no céu, quer na terra, chamados deuses o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, que em realidade e verdade é o conjunto dos Espíritos do Senhor que recebem e transmitem, mediata ou imediatamente por ordem hierárquica, a inspiração divina. Há também os que eram e ainda são chamados deuses no céu, isto é, no espaço. Esses eram e são grandes espíritos, aos quais espíritos ignorantes, imbuídos de ideias politeístas, dão essa designação, ou por desprezo, ou figuradamente, conforme o grau de elevação dos que empregam aquela maneira de designar. O sentido das palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2, 4, 5 e 6, palavras que, repetimos,
foram ditas para as futuras gerações, é este, despojado da letra, o Espírito, em espírito e verdade. Sabemos que todas as falsas divindades do politeísmo antigo nada são neste mundo, e que não há nenhum outro Deus senão o Deus único, pois conquanto haja os que são chamados deuses, quer na terra, quer no céu, o Filho e o Espírito Santo, de maneira a haver muitos deuses e muitos senhores, para nós, todavia, não há senão um só Deus, que é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser e que nos fez para si. Senão um só Senhor, que é Jesus Cristo, por quem todas as coisas foram feitas e por quem somos tudo o que somos. Jesus Cristo, o fundador, o protetor, o governador da terra, o único encarregado do nosso desenvolvimento e do nosso progresso, o único encarregado de nos levar à perfeição. Jesus Cristo, que com relação à terra e a nós, é o único Senhor, por ser o nosso único doutor, nosso único mestre, nosso rei, primeiro-ministro de Deus. Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo irmão dos homens, por ser como todas as essências espirituais, como todas as criaturas, um espírito criado, oriundo do mesmo princípio, e que teve no ponto inicial a mesma origem que todas as criaturas de Deus. Jesus Cristo, que é Filho do Altíssimo, Filho de Deus, e Deus Ele próprio, porque Filho do Deus dos deuses, do Eterno, único Eterno, Criador incriado, uno, indivisível, que cria, mas sem fracionar a sua essência. Assim, ante a alvorada que surge das irradiações do Espírito, dissipa-se por efeito da nova revelação a noite em que vos envolveram as trevas da letra e as interpretações humanas nascidas do seio dessas trevas. Sim, não há senão um só Deus, que é o Pai, aquele que é soberanamente bem-aventurado, único poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que jamais foi nem pode ser visto por homem algum. O Filho, portanto, não é Deus, é sim, com relação ao planeta e à humanidade terrenos, o único Senhor, mas também vosso irmão. O Espírito Santo igualmente não é Deus. Essa expressão figurada designa a falange sagrada dos Espíritos do Senhor, composta dos puros espíritos, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que, como já o temos dito, recebem imediata ou mediatamente a inspiração divina, que são, guardada a ordem da hierarquia e da elevação espirituais, os servidores, os ministros ou os agentes de Deus, da sua providência, no cumprimento da sua vontade e na execução de suas obras, na realização do progresso universal dentro da vida e da harmonia universais, especialmente com relação a vós e ao vosso planeta. É por eles, pelo Espírito Santo, pois, que até vós desce a inspiração divina e se faz sentir a ação da divina providência, desempenhando cada um a missão que lhe foi confiada. Programa Madrugada com Deus, sempre essa companhia espiritual. O programa, quando você sintoniza ele, você está sintonizando-se com a espiritualidade. De fato,
Você não está sintonizando, vou lá ouvir o programa que o Júlio Jesus apresenta. Não, você está sintonizando com a espiritualidade. O que você precisa? Eu preciso de uma palavra, de uma orientação, de um conforto, de um suporte, de uma ajuda espiritual. Como que essa ajuda chega a você? Colocando um programa como esse em seu caminho. Colocando as situações para o seu crescimento em seu caminho. É assim que você cresce. Então, olha, hoje, pensa, o que você for viver é Deus que está colocando em seu caminho a seu favor. Por mais que não te desagrade, por mais que te desagrade, tenha certeza, se você está vivendo um fato hoje, é porque esse fato ele vai te preparar para o amanhã ser melhor. Acredite nisso, porque isso é a bondade de Deus em ação. Por mais que nós não entendamos no momento, nós estamos aprendendo com a grande escola chamada vida, tá bom? Não reclame, apenas aproveite para aprender. Se coloque como aluno da vida, tá certo? Amanhã estaremos de volta. Forte abraço desse amigo de hoje e sempre. Peço a licença ao nosso irmão Agostinho para repetir a frase que ele diz sempre depois de uma palestra dele. Eu sou Júlio Jesus, vosso irmão em Cristo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.